Tu tem algum parente próximo com Alzheimer? Alguém da tua família que já tem idade avançada possui insônia ou apneia? E a aula de hoje vai ser um grande alerta vermelho para esses casos. Eu vou te mostrar aqui hoje qual é a relação entre a privação de sono e o Alzheimer e as demais doenças neurodegenerativas. E essa é a aula 5 da série Os Perigos da Privação de Sono ao Cérebro. E se tu não assistiu as 4 primeiras, fica tranquilo porque elas são independentes e tu pode voltar lá depois e assistir. Mas antes de irmos para a aula, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Leonardo Framit, especialista em sono, e aqui nesse canal eu te ajudo a ter mais tempo produtivo no teu dia, com energia e com clareza mental. Então vamos aqui para minha tela, eu vou transmitir aqui contigo o que você vai aprender nessa série. Eu vou fazer uma breve revisão das 4 primeiras aulas e vou falar dessa aula 5 também. Então essa é a série Os Perigos da Privação de Sono ao Cérebro. A primeira aula a gente viu os impactos da privação de sono na nossa habilidade de concentração. Então o que o sono impacta, o que a falta de sono impacta na nossa concentração. E a gente viu os microssonos e o impacto da falta de sono no trânsito. A gente viu os impactos que a falta de sono traz e relacionamos com bebidas alcoólicas. A gente viu que o sono mata mais do que o álcool. A gente falou isso na aula 1, tá? Aula 2 foi o impacto da privação de sono nas nossas emoções, aula importantíssima que correlaciona a falta de sono com as emoções. E quando não dormimos, ficamos mais racionais ou mais instintivos? A gente respondeu isso na aula 2. Se tu tiver interesse nesse assunto, volta lá na aula 2 e na aula 3. Elas são 2 aulas que são as únicas que são relacionadas, tá? Elas falam sobre emoções, e na aula 3, que é a continuação da aula 2, a gente viu a relação entre a falta de sono e doenças psíquicas. E a gente viu também terapia cognitiva comportamental para insônia como tratamento de causas de insônia, tá? E a gente viu dicas práticas para combater a insônia e também para tratarmos doenças psicológicas, tá? Aulas bem interessantes, muito requisitadas pelas pessoas, aulas 2 e 3, tá? Aula 4 a gente viu os impactos da privação de sono nos estudos, no nosso aprendizado e na nossa memória, na nossa capacidade de aprendizado e memorização. E a gente viu dicas práticas para turbinar, além do sono, o aprendizado. Então a gente viu o impacto do sono no aprendizado, a gente viu como também turbinarmos o aprendizado. E a aula 5, que é essa aula, a gente vai ver o sono e doenças neurodegenerativas, qual é o impacto da falta de sono, qual é o impacto de doenças, de distúrbios de sono com as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e a demência, tá? Então vamos para as fontes. A gente tem aqui como número 1 o livro Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, que é uma grande fonte aqui do canal, como sempre, tá? E alguns artigos científicos que eu citei estão na descrição. Se tu tiver interesse em se aprofundar, vai lá, dá uma olhada que vale a pena, tá? Então vamos começar a aula falando da doença de Alzheimer, tá? E o histórico da doença de Alzheimer, qual é o histórico dela? Ela foi descoberta em 1901, então faz 120 anos a recém, é uma doença moderna, é uma doença que está ainda em desenvolvimento, que a gente ainda está tentando entender o que acontece dentro dessa doença, nós seres humanos, né? E foi descoberta pelo alemão Aloysius Alzheimer. Então ele descobriu essa doença e ela acabou se tornando um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. Então essas doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, elas acabam fazendo a gente perder capacidade cerebral, tá? O que mais que a gente tem aqui? A demência é uma das mais temidas doenças do século XXI. Então, junto com o câncer, a demência tá entre essas principais doenças, tá? E ambas estão associadas com sono inadequado. Hoje a gente não vai falar sobre câncer, a gente vai falar mais sobre demência e doenças neurodegenerativas. O câncer a gente deixa para outro momento, mas ambas estão associadas com sono inadequado. Então, o sono, a falta de sono atuando também no câncer. E 1 em cada 10 adultos com mais de 61 anos
possuem ou vão possuir a doença de Alzheimer. E por que tanta gente? 1 em cada 10, são 10% da população mundial de mais de 65 anos tá correndo risco aí de desenvolver o Alzheimer. Então, por que tanta gente? Aumento da expectativa de vida, lógico, né? Então, quanto mais longevidade a gente possui, mais pessoas ficando mais velhas e propícias a ter Alzheimer, né? A gente vai ver que a velhice é algo natural aqui, mas o Alzheimer ele é um pouco impactado de uma forma um pouco diferente, tá? Diminuição da quantidade de sono. Então, quanto mais velho a gente fica, menos sono profundo a gente tem. A gente vai ver isso na aula também. E com menos sono profundo, a gente perde algumas capacidades, algumas habilidades de limpezas de toxinas no nosso cérebro, nos nossos neurônios, e isso vai causando uma série de problemas neurológicos. Então, que mais? Sem avanços no diagnóstico nem na prevenção. A gente não sabe o que está, não sabe como diagnosticar essa doença e nem como prevenir essa doença até o momento, tá? Mas a gente segue avançando no campo científico para combater o Alzheimer, e o sono é uma das áreas importantes que a gente está avançando e a gente está entendendo o que causa, qual é essa relação entre o sono e o Alzheimer. É disso que a gente vai falar agora, a incrível correlação com o sono. Qual é a correlação de Alzheimer com o sono? Então, o que ocorre com um idoso normal? Por que ele tem Alzheimer? Aliás, idoso que não tem Alzheimer. Como é que o idoso, o que vai acontecendo com o idoso quando ele não tem Alzheimer? Normalmente, na velhice, a qualidade de sono dele piora naturalmente. Ele tem uma diminuição de tempo de sono, ele tem uma diminuição de tempo de sono NREM profundo, que é uma fase de sono profunda que a gente precisa para nos regenerar, para a gente estar bem no dia seguinte. Então a gente precisa de sono profundo para estar bem, e os idosos começam a perder esse tempo de sono profundo e de tempo de sono, tá? E eles acabam tendo declínio da memória muito por consequência da perda de NREM profundo, tá? Então isso é normal, isso é natural para a velhice de um ser humano. E um idoso com Alzheimer, qual é a diferença do idoso com Alzheimer para um idoso normal? O declínio de sono NREM profundo é mais acentuado. Então, o idoso com Alzheimer, ele perde mais NREM profundo. A baixa qualidade do sono vem vários anos antes do Alzheimer. Então, a gente percebe que com a baixa qualidade do sono, a gente vai entender um pouco mais técnico daqui a pouco, mas a gente perde a capacidade regenerativa do corpo, como eu já comentei, e acaba gerando problemas e acaba desenvolvendo o Alzheimer, tá? Então, quanto pior o sono, pior os sintomas do Alzheimer. Isso é correlação, é uma correlação direta que a ciência já descobriu, e mais de 60% deles possuem algum distúrbio de sono. E insônia é muito comum. Então, se tu tem algum parente próximo que tem Alzheimer, possivelmente ele tenha também insônia, é muito comum, ou apneia, ou alguns problemas de sono. Então ele dorme mal e ele está sendo agravado por dormir mal, e o Alzheimer está agravando o sono dele. Isso é uma das conclusões dessa aula. A gente vai seguir olhando dados mais técnicos para a gente concluir isso depois, tá? E a espiral negativa entre a falta de sono e o Alzheimer. Então, como que acontece? Acontece um acúmulo de uma proteína tóxica. Então eu vou entrar numa parte um pouco mais técnica, eu preciso falar disso para tu entender e vir junto comigo, tá? O nome da proteína se chama beta-amiloide, e ela ocorre uma formação de placas dentro do nosso cérebro, e é como se fosse um veneno para os nossos neurônios. Então ela começa a atrapalhar os neurônios, é como se fosse um veneno para eles, e mata células cerebrais. Então essa toxina se acumula no nosso cérebro e é o que causa Alzheimer, tá? Então somente em algumas regiões específicas do cérebro, ela não se acumula em todo o cérebro, ela só se acumula em algumas regiões, e grande quantidade se acumula no lobo frontal, que é essa região aqui que está na frente do nosso cérebro, e ela é uma das responsáveis pela nossa racionalidade. Então a gente começa a perder essa capacidade, e além disso é uma região necessária para a geração elétrica do sono NREM profundo. Então, não sei se tu entendeu aqui, mas a gente começa a acumular toxinas. Eu vou revisar aqui para me certificar de que ficou didático. Essas toxinas são acumuladas nessa região do cérebro que é responsável
para a geração de sono NREM profundo. E o NREM profundo é responsável pela limpeza de toxinas, então isso é um espiral negativo, tá? Então, Alzheimer causa perturbação de sono. A gente viu ali que a proteína tóxica está se acumulando numa região importante que gera o sono NREM profundo. Então, os testes foram feitos pelo Matthew Walker com o Dr. William Jagust e eles foram avaliar essa questão, tá? Eles começaram a olhar onde que a proteína era acumulada, e aí eles perceberam que era acumulada próxima daquela região e começaram a testar, e eles fizeram um estudo em idosos com Alzheimer, e eles tiraram algumas conclusões. Então, quanto mais amiloide, que é a proteína tóxica, mais prejudicado estava o sono profundo desses idosos com Alzheimer, e a erosão acima da média nas ondas cerebrais lentas do sono NREM. Então, não era apenas velhice, não era apenas envelhecimento natural, era mais do que isso, era Alzheimer, e eles correlacionaram isso, tá? E aqui outros questionamentos foram feitos: o sono seria uma possível forma de diagnóstico precoce da doença? Será que a falta de sono lá nos idosos seria um diagnóstico precoce? E aí eles foram testando isso, tá? E ocorreram algumas descobertas recentes do Matthew Walker. Então, como a amiloide acumulada pelo Alzheimer causa perda de memória sem afetar áreas da memória do cérebro. A gente vai ver que essa aula aqui tem muitas questões e algumas sem resposta, tá? Mas aí ele começou a se perguntar essas coisas e começar a estudar sobre isso. Então, como que essa proteína acumulada pelo Alzheimer causa perda de memória sem afetar as áreas efetivamente da memória? Então, ela não estava afetando áreas como o hipocampo, que a gente sabe que é uma área que grava as memórias de curto prazo, ou como o córtex. Ela estava afetando o lobo frontal, que é uma região que é responsável lá pela geração do sono NREM. Então, o hipocampo não é afetado por essa proteína tóxica, e seria a perturbação do sono, essa peça faltante no quebra-cabeças. Então ele estava se perguntando, como é que essa proteína está sendo acumulada lá de forma tóxica, mas ela não está se acumulando, não está prejudicando áreas da memória. Então, se ela está prejudicando áreas que afetam o sono, será que o sono, a falta de sono que causa essa perda de memória? Vamos testar, né? Então vamos seguir testando aqui. Quem testou foi o Matthew Walker, e aí ele fez um experimento científico em idosos, e dessa vez foi um experimento científico, né? Não foi um estudo avaliando idosos que já estavam com Alzheimer. Ele fez um experimento aqui. Então, ele pegou variados níveis de amiloide no cérebro. Então, pegou vários idosos com níveis diferentes de Alzheimer. E o experimento foi o seguinte: eles aprenderam fatos novos durante a noite. Então, os idosos com Alzheimer, com diferentes níveis de proteína tóxica no cérebro, eles aprenderam novos fatos, eles dormiram, registraram o sono no laboratório, e os testes de memória na manhã seguinte foram feitos. Então, eles foram testar lá a capacidade de memorização de cada idoso, né? E eles tiraram 3 conclusões aqui. A primeira conclusão: idosos com níveis mais altos de amiloide tinham sono NREM profundo mais perturbado. Então, quanto maior é o nível de Alzheimer da pessoa, mais perturbado era o sono NREM profundo, mais perturbado era a fase de sono necessária para regenerar o nosso corpo e para a gente memorizar, gravar as memórias. Interessante, né? Segunda conclusão: consequência indireta. Eles lembraram menos dos fatos novos. Então, por que eles lembraram menos? Não era por causa do nível de Alzheimer, e sim por causa da má qualidade de sono. Olha que legal, né? Então, a perturbação do sono é o agente indireto do esquecimento. Então, quanto maior é o nível de Alzheimer, pior é o nível de sono da pessoa, e quanto pior o nível de sono, pior é o esquecimento, porque o Alzheimer não está atuando diretamente em regiões que são responsáveis pela memorização. Aí a gente já está correlacionando tudo. E a terceira conclusão: placas amiloides do Alzheimer associadas à perda de sono profundo. Então, as placas do Alzheimer que estão associadas à perda de sono profundo. E o contrário também seria verdadeiro? Será que a perda de sono profundo também gera o Alzheimer? Pode ser um fator agravante do Alzheimer? O déficit de sono poderia fazer com que a proteína tóxica se acumulasse no cérebro? Então, o Alzheimer, só relembrando, é uma doença genética, é uma doença
que não depende somente de uma má qualidade de sono, que existem vários fatores ali, e é uma acumulação de uma proteína tóxica. Será que a perda de qualidade do sono poderia fazer com que a proteína tóxica se acumulasse de forma mais rápida no cérebro? E aí a gente vai seguir aqui a aula e a gente vai ver agora a grande descoberta sobre sono no campo científico. Isso foi em 2012 pela doutora Making Nedergaard, e a descoberta foi do sistema linfático. Então eu vou repetir, o nome do sistema não é o sistema linfático. O sistema linfático é responsável pela nossa imunidade do corpo, pela atuação e combate a doenças do nosso corpo, e o sistema linfático é responsável por outras coisas. É como se fosse semelhante, mas ocorre no nosso cérebro. Então, é um nome derivado do equivalente sistema linfático, e ele é composto por glia, e células glia do grego significa cola, e elas estão distribuídas pelo cérebro. Então, elas ajudam a remover toxinas geradas pelo trabalho dos neurônios. É como se elas fossem fazer uma faxina lá de noite. Nossos neurônios estão trabalhando durante 24 horas por dia, inclusive no nosso sono, e eles geram alguns resquícios, algumas toxinas lá, entre elas a toxina da amiloide, do Alzheimer, e essas células glia são responsáveis pela limpeza e faxina dessas toxinas. E adivinha qual é o período que o sistema linfático está mais ativo? Durante o sono, mais precisamente durante o sono NREM profundo, de 10 a 20 vezes mais atuante. Então ele está muito mais ativo durante o nosso sono profundo. Ele faz uma limpeza profunda noturna no nosso cérebro, nos nossos resquícios de neurônios. E as células glia diminuem de tamanho em 60%. Então elas diminuem de tamanho, elas conseguem limpar, fazer essa limpeza de forma mais fácil, tá? E é mais eficiente na limpeza, como eu comentei. Então, qual é a relação com o Alzheimer? O que isso tem a ver com o Alzheimer? O que isso tem a ver com o sono? Então, uma das toxinas limpadas é a proteína amiloide. Então, durante o sono NREM profundo, a gente já está percebendo vários cofatores aqui, né? O sono NREM profundo aumenta a eficiência do sistema linfático, das células glia, e as células glia limpam as proteínas tóxicas geradas pelos nossos neurônios, e uma dessas toxinas limpadas é a proteína amiloide do Alzheimer. Então, conclusões aqui: estar acordado gera dano cerebral. Então a gente está acordado, a gente está vivendo, respirando, comendo, fazendo tudo, pensando, e a gente está gerando dano cerebral. Enquanto a gente está acordado, a gente precisa dormir para a gente reparar esse dano cerebral. Dormir gera limpeza neurológica pelo sistema linfático, que foi descoberto em 2012, bem recentemente, né? E então, corroborando com o que já foi visto. Então, tá tudo muito bem unido, né? Então, essas foram as conclusões, e vamos então para as conclusões da aula: o sono e o Alzheimer. Qual é a conclusão? Quais são as conclusões que a gente pode tirar daqui? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, revisando, essas conclusões são nada mais, nada menos do que uma revisão de tudo que a gente viu aqui, e para a gente solidificar tudo que a gente viu, tá? Então, primeiro ponto: a falta de sono causa um aumento da proteína amiloide. Então, a proteína amiloide está sendo acumulada lá, a falta de sono vai deixar de reparar aquele dano celular causado por estarmos acordados. Então, a perda de sono NREM diminui a capacidade de remoção da proteína tóxica, né? Isso torna-se um ciclo vicioso. Então, mais amiloide, menos sono profundo. Menos sono profundo, mais amiloide, e aí acontece o Alzheimer. Então, por isso que os idosos que possuem problemas de sono desde muito cedo, ou os adultos que estão com problemas de sono e que não foram tratados, eles têm grande chance de acumular muita proteína amiloide no cérebro deles, porque eles estão deixando de dormir, de ter o sono profundo, e estão deixando de reparar esses danos causados por essa proteína tóxica, e aí essa proteína vai sendo acumulada até que chega num belo nível que desenvolve o Alzheimer, tá? Então, pouco sono durante a vida aumenta a probabilidade de Alzheimer, e essa é a principal conclusão aqui da aula. Pouco sono durante a vida aumenta a probabilidade de Alzheimer, simples assim. E aí, quando tu desenvolve o Alzheimer,
tu começa a ter ainda menos sono, tá? Porque a proteína tóxica vai acumular e vai atuar na diminuição do sono profundo. Então, alguns estudos epidemiológicos aqui que eu vou citar, que relacionaram insônia e apneia do sono com o Alzheimer. Eu vou deixar os links deles na descrição. Eles analisaram pessoas com insônia, pessoas com apneia do sono e relacionaram com o Alzheimer. E aí eles entenderam que quanto pior é a insônia deles, quanto pior a apneia deles, menos sono eles têm e mais risco de desenvolver o Alzheimer. Eu vou deixar os links deles aqui embaixo, corroborando com tudo que a gente viu aqui, tá? Então, por fim, aqui, a melhora do sono vai reduzir o risco ou vai postergar a doença? Será que isso acontece quando a gente melhora o sono? Então, a gente já tá lá com Alzheimer e a gente começa a melhorar o nosso sono, ou a gente está ainda em alguns anos antes de ter o Alzheimer, a gente pode postergar a doença quando a gente melhora o sono? E um estudo conclui que sim, um estudo específico concluiu que sim, que é possível a gente melhorar o sono e postergar a doença ou reduzir o risco da doença. Então, o índice de declínio cognitivo se desacelera significativamente. Quanto mais a gente melhora o sono, menor é a declinação de cognição. Então, menor é a perda de capacidade de aprendizado, de cognição que a gente tem. Então, o estudo concluiu que a melhora de sono postergou o início da doença em 5 a 10 anos, e o link está aqui embaixo também na descrição, tá? E por fim, então, qual é a ambição atual da ciência? A ambição atual, a gente sabe que o Alzheimer ainda é uma doença que a gente não entende muita coisa, que a gente não consegue diagnosticar muito bem, né? A não ser pela proteína amiloide ali, mas quando já aconteceu. E a ciência está atuando hoje nessas áreas aqui. Primeiro delas, aumento artificial de sono NREM profundo. E talvez, se tu já me acompanha há algum tempo, tu já ficou com as orelhas em pé, pensando que é possível que a gente utilize isso em qualquer um de nós, né? Porque o sono NREM profundo é importante para a gente ter regeneração celular, para a gente estar bem no dia seguinte, para a gente ter uma capacidade mental, intelectual forte. Então, não só em pessoas com Alzheimer, é claro que a ciência está atuando especificamente nessas pessoas com Alzheimer, né? Mas um aumento artificial do sono NREM profundo pode ser muito benéfico para todo mundo, tá? E eles estão pensando num formato que seja economicamente viável. Já existem algumas áreas da ciência lá que estão atuando de formas muito artificiais e muito caras para aumentar o sono NREM profundo, que acabam não valendo a pena, tá? E além disso também, eles estão, como eu falei, tentando prevenir doenças neurodegenerativas com essa melhoria do sono artificialmente, tá? Então, a aula foi isso hoje. Chegamos nas conclusões. O sono e o Alzheimer estão diretamente correlacionados. Quanto pior o teu sono, maior a chance de desenvolver Alzheimer. Se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, clica aqui embaixo em gostei. Eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho o meu canal no Telegram também. Se tu quiser, entra lá, eu mando áudios, mando conteúdos exclusivos. E hoje foi isso. Eu sou o Leonardo Freimut e até a próxima aula.